Estamos aqui na continuação do curso de liderança do Ministério da Criança da Divisão Sul-Americana. E agora nós entramos no tema 4, crianças sólidas como a rocha. Com isso, nós vamos separar em 3 módulos. O primeiro módulo que nós vamos trabalhar é devolva-as. Devolver quem? A quem? Nós vamos explorar um pouquinho essa parte. Devolver as crianças a Deus. E eu gostaria de conversar um pouquinho com você com relação a alguns detalhes sobre essa questão. Primeiramente, vamos ver aqui um pensamento de George Barna que diz: virtualmente perdemos uma geração. Não nos podemos dar ao luxo de perder outra. Isso quer dizer que existe um responsável. E quem são os responsáveis para isso? Bem, temos uma pequena demonstração, uma pequena história. No Cazaquistão, na Rússia, estava tendo uma grande reunião. Nessa reunião tínhamos adultos, tinham jovens, adolescentes e muitas crianças. A maioria estava na galeria. E o caso é que nessa reunião, nesse encontro, ele demorou mais do que o planejado. Foram 3 horas. E as crianças permaneceram o tempo todo tranquilas e quietas. Então, se a gente fosse perguntar para qualquer um deles como que isso aconteceu, a resposta era bem clara. Os pais controlam seus filhos. Então, nós começamos a entender um pouco mais de quem tem a responsabilidade. E essa responsabilidade, ela também é dividida em algumas relações humanas que existem. Nós conhecemos a relação entre mulher e marido, filhos e pais, servos e senhores. A Bíblia é bem clara com relação a estas relações. Por exemplo, em Efésios 6,4, Deus diz que deseja que os pais instruam seus filhos. Em Efésios 6,1, os filhos, eles são exortados a obedecerem os pais. Em Efésios 5,22, fala, mulheres, sejam submissas ao seu marido. E Efésios 6,9, senhores, procedei bem, deixando as ameaças. Então, essas relações todas, elas são contempladas na Bíblia. E há uma questão de liderança, uma questão de aprendizado, uma questão de posicionamento com relação a cada uma dessas pessoas que participam dessas relações. Uma outra questão nossa aqui com relação à instrução espiritual, você pode pensar que talvez não esteja a pessoa mais preparada para isso, mas se você tem filhos ou crianças relacionadas a você, você é a pessoa responsável. E a Bíblia também fala, não provoquei vossos filhos a ira. O que acontece? Existem provocações ativas e passivas. Existem algumas provocações que os pais fazem aos filhos que, ao invés de estarem contribuindo, estão prejudicando o resultado de seus filhos. Então, os pais, eles não devem delegar essa responsabilidade a outra pessoa, a responsabilidade que é deles. E os pais, muitas vezes, eles delegam à igreja ou à escola, achando que essas pessoas envolvidas são mais preparadas, são mais responsáveis e especialistas. O fato é que quando nós delegamos esta responsabilidade, nós acreditamos que a tarefa foi realizada e não necessitamos realizar em casa. Engano. Todas as responsabilidades de pais têm a fonte em casa. Eu quero mostrar uma pequena palavra que para nós parece que não tem significado nenhum. Mas na disciplina, na administração do Senhor, nós vamos entender o que quer dizer na. Imaginem que estamos num jardim, num grande jardim, e ele tem um espaço muito agradável para as crianças poderem correr, brincar, é um espaço grande mesmo. Mas esse jardim é delimitado por um muro muito alto. Os pais vão chegar aos filhos e vão dizer, ó, vocês podem brincar, fazer o que quiser dentro destes limites. Queridos, este na admoestação do Senhor são os limites que são colocados para os filhos. Os pais
precisam colocar os limites. Sem esses limites, nós não estaremos contribuindo para devolvê-las a Cristo. Muito bem. Há outro pensamento que eu gostaria de partilhar com vocês. Muitos pais cristãos abdicam de sua responsabilidade e muitos dos que trabalham com crianças aceitam isso de braços abertos. Fácil, né? Quem rejeita a responsabilidade e quem aceita a responsabilidade. Mas todos nós temos a responsabilidade porque devemos devolvê-las a Deus. Queridos, continuando aqui, nós vamos encontrar um problema. Esse problema é as diferenças. Aqui estão as diferenças. Não salvos, salvos. Indispostos, dispostos. Despreparados, preparados. Inconscientes, conscientes. Quer dizer, cada um de nós está classificado em uma dessas situações. E aí nós precisamos nos posicionar ou mudar de posicionamento. Vou dar um exemplo para vocês, de um diálogo limitado. A criança sai da igreja, entra no carro e fala para os pais. Hoje eu tive com a professora uma história maravilhosa. Qual foi a história? Sobre Jonas. Aí o pai disse assim, olha só aquele movimento que está ali, estão andando de carro, e aí automaticamente mudou a conversa. Não deu continuidade àquilo que a criança está falando e que é importante. Então, os pais precisam entender que precisam dar continuidade e incentivo para que a criança possa falar aquilo que motive ela a saber mais sobre Deus. E os professores, então, eles podem começar a ter esse envolvimento, a ajudar nessa abordagem junto aos pais. Incluir informações no boletim, manter os pais cientes do que está acontecendo com os filhos, dar aos pais algumas ideias e sugestões para dar essa continuidade sobre perguntas bíblicas, prover seminários na igreja para poder contribuir com tudo isso. E também, aos que trabalham com as crianças, comunique-se regularmente com os pais, telefone para eles, e quando os pais eles vierem pegar os filhos, dê algumas informações básicas, algumas coisas importantes que possam contribuir. Convide os pais para assistirem com os filhos a programação, realize celebrações, convide os pais também, e providencie uma mesa e recepção para poder dar uma orientação melhor do que está acontecendo e procedimentos com relação a como está o andamento da programação junto com os seus filhos. Este é o modelo ideal, salvos e dispostos. Quando mães e pais compreendem a sua responsabilidade, eles conseguem transferir aos filhos o respeito e o entendimento de todas as coisas. Eles aprendem a buscar as formas de transmitir aos filhos esta continuidade e comunicação melhor. Os pais são os guias da instrução espiritual dos filhos e a igreja ministra às crianças por meio dos pais. Um contribui com o outro. Os pais agem, a igreja se equipa e os que trabalham ajudam os pais. Aqui nós temos vários itens interessantes. Invista tempo para instruir seus filhos, faça isso regularmente e siga um plano. Regularmente comunique a seus filhos estes 4 pontos como um início. E aí tem aqui, aprender a Bíblia é totalmente verdadeira, pôr em prática o que você realmente aprendeu na Bíblia, nossa família ama a Bíblia, isso tem que ficar bem claro. Regularmente dedique tempo para avaliar o desenvolvimento espiritual e mantenha-se atento ao que seus filhos estão aprendendo. Ambos precisam aprender. Outra questão, onde você se encontra no momento? Um ministério fragmentado, onde a igreja está dividida com os departamentos, a conexão através do ministério da criança e qual a perspectiva de avanço e de melhora? Bom, é bom que se comentem em grupos para tentar entender em qual desses você se enquadra, em qual momento você se enquadra. E aí, encerrando aqui, a gente vê, lembrando, virtualmente nós perdemos uma geração, não nos podemos dar o luxo de perder outra. Passaremos agora ao módulo 2, aonde você encontra aqui essa questão, uma questão de tempo. Tempo é precioso e nós precisamos avaliar a maneira que estamos gastando o nosso tempo para ensinar os filhos, para ensinar as crianças e os resultados que terão. Então, Deuteronômio 6, 6 a 9, diz o seguinte,
Estas palavras que te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás nos teus filhos e delas falarás assentado na tua casa. Existem orientações bem claras. O tempo não passou para você. E você ainda é pai e mãe jovem, vamos supor. O que você poderia fazer agora? Veja o seguinte, o tempo passou, você era pai e mãe de 3 filhos, 2 meninos, uma menina entre 5 e 9 anos. Passados 20 anos, agora estão com 25 a 29 anos. O que você gostaria que falassem dos seus filhos hoje, agora? O que você imagina? Bem, o resultado disso é você que vai planejar. Existem aqui algumas coisas importantes. O objetivo da vida familiar. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e toda a tua força. É claro que, se Deus estiver em primeiro lugar, muitas coisas vão acontecer de bem para a família. Porque o objetivo da vida familiar não tem nada a ver com a mentalidade da família, ou de suas habilidades, ou com a ver com a televisão. Antes tem que ver com a inclinação do coração da família. Então, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tem que ficar isso bem claro, tanto para pais, quanto para orientadores, quanto para as crianças. O ambiente da vida familiar. Alcançaremos esse objetivo quando circundarmos os filhos com um ambiente correto. Os pais ocupados demais deixam de prover um ambiente que ensina aos filhos sobre a palavra de Deus e como apreciar a palavra de Deus. Então você precisa primeiro avaliar que tipo de ambiente você se encontra. Os pais, eles precisam ter um enfoque, objetivos espirituais, programas estruturados e prioridades do tempo. Esse planejamento dos pais facilita na captação das informações dos seus filhos. Quando os pais ensinam a palavra de Deus, vêm os benefícios, rapidamente, porque a própria criança começa a guardar no coração as palavras de Deus para não pecar contra ele. Aumenta grandemente, até nos netos, a possibilidade da salvação. Isso é uma bênção, saber desses resultados. Mas para isso é preciso que os pais tenham esse compromisso. Uma análise aprofundada aqui. Quando e como encontrar tempo para instruir os filhos nas coisas de Deus? Onde? Devemos instruir e ensinar? Na tua casa, em tua casa. Quer dizer, os hábitos de casa, eles se preservam. Vamos ver aqui uns detalhes. Por exemplo, quando a criança ela é instruída e ela tem as rotinas em casa acontecendo com relação aos procedimentos, com as coisas de Deus, as crianças, para elas vem uma frase, primeira instância no pensamento delas. Soa como uma coisa planejada, como estruturada, como transmitindo conteúdo e como a hora da refeição, que tem regras para acontecer. A criança aprende rápido quanto a isso. E você pode fazer algumas perguntas para a criança. O que lhe aconteceu hoje que lhe fez lembrar de Deus? O que você viu e o que fez lembrar de que todos somos pecadores e necessitamos de Jesus? Fazer uma interação com relação a isso para captar mais coisas com relação a Deus. O que você ouviu que não está de acordo com a verdade bíblica? Que parte da criação de Deus você não aprecia? Isso faz com que haja uma interação e maior participação. Isso é o primeiro momento. Mas no segundo momento, se isso não acontece de forma planejada, a criança também entende isso. Para ela soa como não planejado, como não estruturado, como uma aplicação de conteúdo sem ter um resultado e também como se fosse qualquer momento. Esse não é o objetivo. O lar saturado com a palavra de Deus, ele terá ensino equilibrado. Os pais, eles não podem ensinar apenas de forma espontânea, por acaso. Tem que ter alguma coisa planejada para chegar a um objetivo. Ensinar a palavra de Deus aos filhos em tua casa, é necessário que isso aconteça. E produziremos assim filhos capazes, sábios e ativos. Ao deitar-se e ao levantar-se. São os dois momentos. A terceira e a quarta
etapa aqui. E aí as frases na criança, novamente, vêm à sua mente. De que é preciso fazer uma revisão do dia e uma reflexão para o fim dela, né, desse mesmo dia. Um preparo para o novo dia, porque foi à noite e pela manhã. E um estilo de vida predominante no seu lar. Então, quer dizer, aquilo que predomina no seu lar, ela vai continuar fazendo. O lar saturado pela palavra de Deus, e isso precisa ficar bem gravado no nosso coração, no nosso entendimento, né, para que tenhamos sabedoria com relação a isso. Praticará um estilo de vida consistente e contínuo. O ensinamento da palavra de Deus deve ser o estilo de vida predominante no lar. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Sabem que os judeus, eles têm um certo ritual numa certa atividade. Eles aplicam isso aqui literalmente. Eles têm até hoje um procedimento de amarrar umas caixinhas na cabeça com essa frase. É um procedimento tanto das crianças para lembrar justamente de que eles precisam lembrar disso. Exposição constante. O que quer dizer? Como um lembrete. Isso faz com que ele se recorde e pense justamente nas palavras que estão dentro daquela caixinha. E nós precisamos trabalhar mais com isso. Na mão é o que nós vemos e na testa o que os outros veem. Aqui mais uma vez, o lar saturado pela palavra de Deus necessita ser exposto às Escrituras. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Esses estimulantes de memória precisam acontecer. É a última coisa que você vê ao sair de casa e a primeira coisa que você vê quando chega nela. Chegamos ao módulo 3 e ele tem um título conhecido: 5 pães e 2 peixes. Todo mundo sabe o que significa e lembra da história. Uma história que fala de um menino com um pouquinho de alimento e a multiplicação que aconteceu. Nós podemos avaliar 3 resultados com relação a essa história. No menino, o desejo de servir. Nos trabalhadores adultos que ajudaram, a relutância em usá-lo inicialmente. E em Jesus, a disposição de usar a contribuição daquele menino. Isso nos deixa claro que as crianças estão sempre prontas a servir. Eles não trabalham com os limites que nós trabalhamos. Eles não trabalham com essas impossibilidades. Para eles tudo é possível e nós precisaríamos trabalhar um pouco mais com essas possibilidades. A roda do Ministério da Criança, vamos ver aqui uma questão que é importante na sua igreja. Quando uma igreja ela está realizando uma escola cristã de férias, um clube de estudos da Bíblia, a escola sabatina e outras atividades que envolvem as crianças, talvez seja necessário enfocar a atenção um pouco mais em fazer com que elas participem dos momentos. Não somente os adultos. As crianças elas são prestativas, então quanto mais elas exercitarem a possibilidade de participar, elas vão criar uma ligação maior com cada detalhe daquilo que está sendo feito. E elas vão se esforçar para poder continuar participando. Isso é maravilhoso e isso é necessário. Eu quero também chamar a atenção para que cada igreja ela deve examinar os elementos do seu Ministério da Criança, com relação à educação, à evangelização, à adoração, o serviço. Quando esses itens são contemplados, a educação espiritual ela é aperfeiçoada, porque todos os itens principais estão ali inseridos. E o resultado na criança reflete diretamente nos pais. Quando tudo isso está envolvido de maneira coesa, a repercussão disso é impressionante. Então, as possibilidades acontecem de maneira maravilhosa quando são planejadas. Benefícios de fazer as crianças participarem desse serviço. Elas se tornam parte da igreja e não a parte da igreja. Elas passam a impactar em vez de distrair.
elas têm muito apetite, ao invés de pouco apetite das coisas de Deus. Elas estão em conexão, ao invés de em conflito. E elas se tornam fruto, ao invés de frustração. Entendem? Aqui uma outra parte. O culto não pode substituir a salvação. Existem critérios para a instrução. Então, ele não substitui. O culto deve começar com instrução ou treinamento. E o serviço deve envolver a participação nesse estudo. Por exemplo, chamar atenção para algumas coisas. Eu faço, e o que eu faço, você observa. Nós fazemos juntos, você faz e eu observo. Você faz, mas você faz e alguém mais observa também. Então, o tempo inteiro, nós estamos sendo observados, estamos observando. Então, precisamos ter um entendimento sobre essa participação. Quanto maior, mais clara e mais objetiva. O serviço não é apenas exibir o talento natural. Isso quer dizer que as outras crianças que não têm tantas habilidades precisam aprender também a participar. Pense, qual é a melhor coisa que podemos fazer para mantê-los dentro da igreja? Com frequência, as crianças começam a participar das atividades entre os 15 e 16 anos, parece assim que estão mais preparadas. Imagine se começarmos a trabalhar com elas um pouco mais cedo. Elas já estarão preparadas nessa idade. Elas já estão envolvidas e claramente na mente delas já está o foco com relação às coisas de Deus e participar das coisas de Deus. 5 pães e 2 peixes. As crianças estão ansiosas por servir. Será que você pensa que as crianças não têm muito a oferecer? Será que toma qualquer coisa que as crianças ofereçam para serem usadas por Deus? Ou você as deixará prestar seus préstimos também a Deus? São detalhes que cada pessoa precisa observar. Precisa estar focada nas crianças para entender as possibilidades que vêm delas. E para encerrar, se queremos devolvê-las, precisamos gastar tempo e, principalmente, multiplicar as possibilidades.